Olá, amados. Quero saudar a cada um de vocês com a graça e a paz que nós encontramos em Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador, e o nosso Consolador, o Espírito Santo. Que essa presença poderosa e maravilhosa esteja com você agora e nos acompanhe nesse momento que nós queremos continuar o livro de Êxodo. No último encontro, melhor dizendo, que nós tivemos lá do capítulo 35, a gente viu lá o povo trazendo ofertas voluntárias. Foi frisado bastante essa questão da voluntariedade, ou seja, nenhum de nós é obrigado, nenhum deve fazer as coisas por obrigação. Cada um de nós deveria, pelo nosso coração, pela nossa alegria de conhecer Deus e Jesus Cristo, por isso ofertar, isso tem uma relação com os dízimos também. Eu nem falei, mas já coloco aqui que a própria questão dos dízimos, das ofertas e tudo mais tem relação com esse coração disposto a servir ao Senhor, disposto a ajudar a obra do Senhor. Então nós temos responsabilidades de ajudar e a sustentar os servos do Senhor que estão fazendo a obra, mas que essa responsabilidade ela tenha o seu impulso numa alegria em poder fazer isso, numa alegria em poder ofertar. Esse é o princípio envolvido. Se não há uma alegria, algumas perguntas precisam ser feitas. Será que a minha vida realmente está consagrada ao Senhor? Será que realmente eu coloquei tudo nas mãos dele? Porque não tem como você colocar a sua vida nas mãos dele e deixar, por exemplo, a parte financeira, o teu bolso de fora. Não. Ou você coloca tudo nas mãos dele, ou você não coloca as coisas na mão dele. Então, esse negócio de deixar uma parte em aberto, isso não existe com o Senhor. Deixar uma parte em aberta, ou seja, que a gente pode, quem sabe, manipular, é a mesma coisa que você não entregar sua vida para Jesus. Então, não existe barganha, não existe esse jogo com Deus. Ou tudo é dele, ou não funciona. Só que o tudo dele, mais uma vez, eu quero frisar isso, ele cresce, ele nasce do nosso amor para com ele. Isso surge da nossa alegria de poder conhecer a esse Deus Todo-Poderoso. Quando falta essa alegria, faltam todas as outras coisas. Falta a voluntariedade, falta a disposição para ir aos cultos, aos estudos bíblicos, a reunião de oração, falta tudo. Quando o amor, quando a alegria de conhecer Jesus não está dentro do nosso coração, é muito triste, porque muitas vezes o cara se vê fazendo uma obra para Deus na base da raça, da força, só que é a própria força e não do Senhor. Aí não funciona, não prospera. Não adianta, porque não prospera. Bom, já estamos falando bastante coisa. Vamos, antes de ir para o capítulo 36, vamos ter uma palavra de oração, Pai querido, obrigado. Obrigado que a gente pode falar contigo e obrigado que tu tens palavras de vida eterna, palavras poderosas de cura, de restauração, de alegria. Abençoa, Senhor, esse momento, abençoa a vida de cada um que está junto comigo, meditando, orando, buscando a tua face e a tua presença. Repreendo também todo o mal e ordeno que Satanás, que toda a hoste perversa do mundo das trevas seja agora removida e retirada. Saia daqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu declaro sobre cada vida aqui agora, declaro cura, libertação e vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, gente. Então, o povo veio voluntariamente, conceder, trazer um monte de ofertas para a obra. Capítulo 36. Vamos lá, então. Convido você para abrir, a partir do verso do número 1. Ali fala sobre essa generosidade do povo, a liberalidade do povo. Vamos lá adiante, do 1 até o 7, por enquanto. Assim, trabalharam Bezaleel e Aholiabe, e todo o homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário. Assim, tudo que o Senhor havia, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Agora Moisés, então, ele entrega para os obreiros essas ofertas que o povo trouxe. Lá no versículo 2 diz assim, Moisés chamou a Bezaleel e a Aholiabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra, ou seja, para a obra, para fazê-la. Então eles foram impelidos, isso aqui é uma coisa interessante, eles foram voluntariamente, eles se sentiram tocados para fazer esse trabalho.
E aí no versículo de número 3 diz assim: esses receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram para Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés. E a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Isso aqui até nos dias de hoje soa um pouco irreal, né? O povo trazendo ofertas, trazendo um monte de coisas. A igreja hoje, tem muitas igrejas que amealharam tesouros e mais tesouros, só que botaram dentro do bolso, né? Isso é triste. E aí no versículo 7, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Ainda o povo estava trazendo cada manhã as ofertas voluntárias, versos lá no versículo de número 3, como nós vimos. E essas ofertas, elas foram muito além da necessidade. E o material foi entregue para Bezaleel e Aholiabe, e também para os seus auxiliares, até que a quantidade atingiu proporções tão grandes que o povo precisou ser impedido, né, de continuar ofertando. É uma coisa bem estranha, como eu falei, hoje em dia isso soa muito esquisito, porque parece que todo dinheiro que entra vai ter a sua destinação. Então a impressão que dá é que hoje a igreja vive na mendicância, vive sofrendo para ganhar alguma coisa por parte dos seus membros. Como eu falei para vocês, essa é uma situação que realmente nos dias de hoje a gente não vê com muita frequência. Então, seguindo adiante, no capítulo do número 36, o verso de número 8. Né? Assim, aqui fala das cortinas do tabernáculo. Assim, todos os homens hábeis, entre os que faziam a obra, fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim, com os querubins, de obra de artista os fizeram. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram de igual medida. Cada côvado tinha algo em torno de 40 e poucos centímetros, né? Depende do côvado. Tem diversas medidas de côvados, né? Dependendo do tempo e do lugar, você vai ter uma diferença, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Lá no versículo 10, então, 5 cortinas eram ligadas uma à outra, e as outras 5 também ligadas uma à outra. Fizeram laçadas de estofo azul na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e de igual modo fizeram na orla da cortina, que estava na extremidade do segundo agrupamento. 50 laçadas fizeram numa cortina, e 50 na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também os pelos de cabra, cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo, e fizeram 11 cortinas. Lá no versículo agora 15, o comprimento de cada cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados, e 11 cortinas eram de igual medida. Ou seja, essas 11 eram de igual medida. Ajuntaram a parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes. E fizeram 50 laçadas na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento. E fizeram também 50 colchetes de bronze para ajuntar, né, a tenda, para que viesse a ser um todo. E lá no versículo 19, então fizeram também de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. E agora nos versículos 20 em diante, fala da coberta de peles e as tábuas. Então vamos lá, versículo de número 20. E fizeram também de madeira de acácia, né, as tábuas para o tabernáculo, os quais eram colocados verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 10 côvados de comprimento, e
côvado e meio, ou seja, um côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes, travados um com o outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fizeram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata, debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado do tabernáculo para o ocidente, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados, as quais por baixo estavam separadas, mas em cima se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas dos 2 cantos. E aí no versículo de número 30 agora, assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o ocidente. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobriram de ouro as tábuas e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, e cobriram também de ouro as travessas. E aí nos versos finais agora ele fala sobre o véu, o reposteiro e as colunas. Então lá no versículo de número 35 diz assim: fizeram também o véu de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, com querubins o fizeram de obra de artista. E fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, e seus colchetes eram de ouro, sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. E as suas 5 colunas, os seus colchetes, as suas cabeças e as suas molduras cobriram de ouro, mas as suas 5 bases eram de bronze. É uma leitura assim onde cada detalhe o Senhor pensou, por menor que fosse o objeto que estava sendo feito aqui. Deus tinha algo para falar a respeito. O registro dessa construção do tabernáculo segue uma narrativa dessas instruções quase que de maneira verbal, ou seja, Moisés vai falando e uma coisa atrás da outra, mas não é uma repetição inútil não, mas sim é uma ênfase dada ao fato de que o povo de Israel tinha um apego muito cuidadoso à palavra do Senhor. Então para o povo de Israel havia um interesse sim muito forte de que cada detalhe viesse também a ser considerado e analisado. Interessante isso, porque hoje em dia as pessoas de modo geral não têm mais muito interesse nos detalhes. Tem gente que está mais preocupado com o rebanhão, a estrutura toda, ou seja, esses detalhes eles vão sendo largados. Mas não, o povo de Israel tinha essa pegada, eles queriam saber dos detalhes, eles queriam fazer exatamente como o Senhor queria que fosse feito. Isso me faz lembrar que isso tem a ver com a intenção no coração da pessoa. Porque quando você faz assim, considerando só o todo, meio que tu faz meio que assim, sem atentar para detalhes. E por vezes um detalhe é importante. Se você deixa um detalhe de fora, isso pode vir a prejudicar a estrutura ou prejudicar o próprio testemunho mais tarde. E alguma deficiência pode acontecer. Mas Deus colocou no coração do seu povo esse desejo de, sim, fazer as coisas nos seus mínimos detalhes para Ele. E sem essa obediência, inclusive, também da parte do povo de Israel, nenhuma quantidade de sacrifício ou mesmo trabalho seria aceita, porque não teria assim, não faria sentido nenhum todos esses detalhes sendo colocados, sendo escritos, sendo passados adiante,
E o povo fazendo, isso dá para fazer desse jeito, dá para fazer mais rápido. Não. Né? Então, o que nós vimos tudo aqui? Nos versos 8 a 19, as cortinas, as cobertas do tabernáculo. Se você olhar Êxodo 26, você vai ver alguma coisa também a respeito dessas cortinas e as cobertas. Nos versos 20 até 34 fala da própria estrutura do tabernáculo. Se você olhar o capítulo 26, os versos 15 a 20 também, você vai ver isso lá. Nos versos de 35 a 38 fala sobre o véu e o reposteiro. Também lá no capítulo 26, os versos de 31 a 37 falam sobre isto. E no versículo 38 fala de cabeças e molduras, ou seja, capitéis para as colunas, né? Tipo assim, uma estrutura superior que havia a coluna e havia algo assim bem em cima dessa coluna. E também fala da cinta que ficava em volta dessas colunas, bem abaixo dos capitéis, né? Ou seja, isso não tinha sido mencionado lá no capítulo 26, mas é mencionado aqui nesse capítulo. Ou seja, o Senhor nosso Deus, Ele é um Deus que atenta para os detalhes. E isso nos deve alegrar o coração, sabe por quê? Porque sinal de que nada passa despercebido a Ele. Nenhum detalhe está oculto para Ele, mas Ele sim tem interesse. Eu gosto de pensar nisso pelo seguinte: nosso Deus, Ele aprecia andar com a gente em todos os dias, em todos os momentos do dia da nossa vida. E você pode lançar para Ele orações perguntando: Senhor, qual rua eu devo andar para chegar no meu destino? Senhor, que camisa eu devo comprar? Você está lá comprando uma camisa. Senhor, qual restaurante que eu devo ir para almoçar nesse meu dia, que eu tenho aqui uma folga para poder almoçar, né, entre o meu trabalho? Gente, nós podemos colocar tudo nas mãos dele e perguntar tudo para ele. Nosso Deus gosta dos detalhes, ele aprecia os detalhes. Eu desafio você a incluir orações específicas para a sua caminhada em qualquer instante que você estiver indo, né? Indo, voltando, fazendo isso, fazendo aquilo. Senhor, eu estou lendo esse livro aqui, Senhor, Tu queres que eu leia esse livro? Tu queres que eu leia? Qual livro Tu queres que eu leia? Qual sapato Tu queres que eu compre? Tu queres mesmo que eu compre um sapato? Gente, nós podemos perguntar tudo para Ele. Nosso Deus é um Deus de detalhe. Faça isso na sua vida, no seu dia a dia. Eu tenho certeza que Deus vai apreciar muito e você vai se alegrar, porque Deus vai se alegrar contigo, né? Isso é certo, não tenha dúvida disso. Amém? Vamos orar, falar com o nosso Deus. Pai, obrigado, porque a gente pode falar contigo. E obrigado, meu Deus, porque Tu és um Deus que cuida de cada detalhe. Senhor, obrigado por isso, Pai, porque isso alegra o nosso coração. Eu fico feliz, Senhor, em saber que nada escapa aos Teus olhos, mas tudo, ó Pai, está patente a Ti. Ou seja, Deus, Tu queres e desejas que cada um de nós também deposite aos Teus pés pequenas orações, pequenos detalhes do nosso dia a dia e da nossa vida. Ensina-nos a fazer isso, Pai. Que a gente não tenha assim momentos apenas de orar jogando uma rede grande por problemas gerais. Não, Pai. Ensina-nos a ser específicos em cada pedido que nós viermos a fazer a Ti, Pai. Entregamos nossas vidas nas Suas mãos, entregamos esse momento nas Suas mãos e colocamos tudo aos Teus pés. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, fica o desafio e fica também o desejo meu de que a poderosa paz do Senhor esteja sendo derramada abundantemente sobre a sua vida, sua casa e sua família, em nome dele, Jesus. Amém?